Olá, amigos telespectadores. A gente tem uma série de informações e entrevistas importantíssimas no programa de hoje. No primeiro bloco, eu converso com o jornalista Eduardo Reina, que lançará nos próximos dias o livro Depois da Rua Tutóia. É uma entrevista importantíssima, principalmente nesse momento da vida política nacional. Ainda nesse programa, eu converso com a Gisele Smith, que é cuidadora de pessoas e que ministra cursos em sua escola para a formação dessa atividade que requer cada vez mais profissionais habilitados. Numa época de desemprego crescente, quem tem essa formação tem uma grande chance de estar no mercado atuando. Ainda nesse programa, a gente tem os blocos da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema, e em 2 blocos eu converso com a doutora Beatriz Freitas de Moura Barbosa, que é ginecologista e terapeuta sexual. Nesse programa ainda a gente tem um bloco de gastronomia. Mais uma vez, falando de gastronomia, eu estive no Nico Pasta e Basta do Ipiranga, onde a gente vai mostrar um prato novíssimo do cardápio, que é um espaguete feito no queijo grana padano. Vale a pena conferir. Para encerrar esse programa, eu tenho uma entrevista com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, José Braz da Silva, o Fofão. Portanto, são muitas informações importantes que eu tenho certeza de que você não vai deixar de assistir. Antes de começar, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e na volta já tem o primeiro bloco. Até já! O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Há muita gente interessada nesse silêncio perverso. E eu estou reunindo forças para contar essa parte de minha história. Há grupos econômicos que se beneficiaram com a ditadura. Meu companheiro foi morto e eu passei toda a gestação dentro da prisão. Há uma rede de silêncio que paira sobre muita gente. Em 1971, eu tive um bebê que foi arrancado de mim em plena São Paulo. A brutalidade sem limites da ditadura civil-militar deve ser registrada em todos os seus passos. Mostrar aquilo que durante anos está sendo mantido oculto é um convite para a cidadania. E eu estou reunindo forças para contar essa parte de minha história. A ditadura sequestrou bebês. Por que o Brasil não investigou esse tema? Um livro que está entrando em gráfica nesses dias e deve ter o lançamento no final do mês, vai falar sobre isso. Um pouco como reportagem, um pouco como ficção, mas abordando um tema que pouca gente teve coragem de botar o dedo na ferida até hoje. O autor do livro, jornalista, meu amigo, trabalhou comigo no Diário do Grande ABC, trabalhou no jornal Estado de São Paulo, hoje está na Artesp, a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Eduardo Reina é o autor. Reina, obrigado por me dar a honra de comparecer aqui e falar desse lançamento que vai acontecer até o final do mês. E já de antemão, digo, pelo que eu li aqui, parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite. Esse livro, ele
é um projeto antigo. Desde 91 eu venho matutando, venho fazendo um monte de pesquisa. Ou seja, 25 anos aí. Exatamente. E aí eu tive a oportunidade do meu amigo dessa editora falar, vamos fazer um livro aí? Eu escrevi e está sendo publicado aí. E o nome do livro é Depois da Rua Tutóia. Aliás, um nome fantástico para quem não conhece um pouco dessa história tenebrosa do Brasil, a época do regime militar, da ditadura militar. A delegacia ali da Rua Tutóia, né, que foi sede da Operação Bandeirantes, onde Vladimir Herzog foi assassinado, depois inventou-se a história de que ele havia cometido suicídio, se enforcado de uma forma totalmente impensável, né? Um grande jornalista, Vladimir Herzog, que foi a partir desse triste acontecimento que a gente começou a mudar um pouquinho a história desse país, né, Reina? Exatamente. Ou seja, depois da Rua Tutóia é onde se ambienta essa questão do sequestro de bebês em plena ditadura. Exatamente, é isso que eu queria mostrar. O livro mostra a vida de uma bebê que foi sequestrada, a mãe presa. Aliás, esse é um caso real. Esse é baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Por que isso, Joaquim? Olha, na nossa vizinha Argentina, foram cerca de 500 bebês sequestrados pela ditadura militar. O pessoal pegava os bebês das militantes, matava a mãe, matava o pai e dava o bebê para outra pessoa cuidar. Foram 500 casos, mais ou menos. Tanto que a gente tem as célebres mães da Praça de Maio, né? Hoje, avós da Praça de Maio. Agora avós, E 149 casos desses 500 já foram comprovados. Há pessoas presas envolvidas nisso, tanto quem sequestrou como quem adotou nesse trâmite, entre aspas, ilegal. Aí eu fico pensando, no Brasil, no tamanho do nosso território, nenhum caso aconteceu. Foi por isso que eu fui atrás. Isso aconteceu na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, e no Brasil não aconteceu. Sim. Existe um caso só, que é o caso de uma empresária do Rio de Janeiro chamada Lia Cecília, que ela foi descobrir isso só no finalzinho, no comecinho da década agora do ano 2000, 2000 e pouco, depois que os pais adotivos morreram. Sim. Então ela fez o teste de DNA e descobriu que ela é filha de um guerrilheiro do Araguaia. E tem gente que pode até do outro lado da telinha ficar pensando, mas isso aí é revanchismo, quer dizer, houve a anistia, essa coisa toda, sempre quando se fala da questão dos presos políticos, mas não dá para pensar dessa forma. São crimes bárbaros que precisam ser esclarecidos até para se resgatar a cidadania dessas famílias, né? E escrever a história do Brasil. Porque no caso do meu livro, por exemplo, essa bebê, a Verônica, ela foi entregue para um empresário que financiava o regime de exceção, os grupos paramilitares. E isso aconteceu muito aqui no Brasil, né? Existem muitos empresários que deram muito dinheiro para esses grupos paramilitares que se formaram. O delegado Fleury, por exemplo, é o grande ícone disso daí, já foi alvo de vários filmes e vários livros, né? Inclusive ele está no meu livro também. O Fleury. Delegado Sérgio Paranhos Fleury, né? Deixar claro. Isso. Agora, eu te conheço como jornalista há muito tempo, né? A gente trabalhou juntos. Mas você chegou num denominador comum do porquê não se investigou tudo isso a fundo até hoje? Olha, eu posso dizer que eu cheguei e não cheguei ao mesmo tempo, Joaquim, porque aqui no Brasil, isso que você falou há pouco, é muito difícil você ter acesso à documentação desse período. A gente já teve, desde que acabou a ditadura militar em 1985 até hoje, a gente já teve 4 presidentes, e nenhum deles teve coragem de falar, não, vamos a fundo, nós vamos prender quem fez. São crimes de lesa humanidade, isso, né? Então, a grande dificuldade é você ter acesso à documentação. É um enorme quebra-cabeça. Mesmo na Comissão Nacional da Verdade? Mesmo lá. O prefácio desse livro foi feito pelo presidente da Comissão da Verdade aqui no estado de São Paulo, o ex-deputado Adriano Diogo. E ele falou que, ele lendo o livro, parecia que ele estava lendo um relatório da Comissão da Verdade. Exatamente porque é difícil você juntar Lé com Cré, sabe? E pegar uma coisa aqui, uma coisa ali e juntando. É muito difícil. A documentação é farta e inacessível. Legal. Agora, como você já falou, o romance ele começa mostrando a vida da Margarete e do José Eugênio, que eram militantes de esquerda na década de 70. Exatamente. Né? Foi aí que... Esse é o início do Esse é o trabalho. início. Esse livro começa aqui no Jardim Zaire, em Mauá.
aqui no Jardim Zaire. Isso, e que eu tomei como base para fazer a vida desses dois, da Margarete e dele, a vida do Herbert de Souza, o Betinho, que era da Ação Popular e veio trabalhar aqui em Mauá. Que tinha também, como companheiro aqui, um militante antigo, que acabou, depois agora está fugindo o nome, o irmão dele foi vereador em Mauá, e um que foi assassinado, que é nome da biblioteca de Mauá, está fugindo do nome agora aqui, mas esse pessoal da AP, aqui em Santo André a gente tinha o José Nance, tinha um monte de gente que participou diretamente dessa luta, ou seja, então o livro ele também tem uma raiz no ABC. Totalmente no ABC. O livro começa com a vida desse casal que veio trabalhar aqui, militar, numa favela enorme, que era o Jardim Zaire, que estava começando, e os agentes da ditadura vieram aqui buscá-los. E aí que começa a história, leva a mulher matam o pai e levam a mãe para o doicode. E a história toda é depois da Rota Toy, depois do doicode, que é a vida dessa pessoa chamada Verônica, desse bebê que foi entregue para o empresário, e os enigmas e os problemas dela. Tá ótimo. Reinar, eu gostaria de ficar aqui mais tempo, mas sabe que tempo de televisão é curtíssimo, mas não vejo a hora do livro estar impresso, para a gente poder, inclusive, quando ele estiver já pronto, tiver definida a data do lançamento, né? Isso. O livro ele já está em pré-venda pelo site da editora. Opa, então isso é importante. Pré-venda. É www.11editora11numeral.com.br. Então, 11editora.com.br. Dá para já reservar, fazer a pré-venda. Isso. Legal. Então, hoje, vamos chegando em casa, já vou fazer essa compra para poder acompanhar esse trabalho, porque, olha, eu reputo como uma ação cidadã. Ou seja, é uma ação de quem está preocupado com o futuro do Brasil, para que nunca mais a gente tenha de passar por situações como essas em nenhuma circunstância. Né? Só quem passou sabe, né? Só quem passou sabe. Eduardo Reina, parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista, a gente vai falar mais vezes. Obrigado. Eduardo Reina, jornalista, autor de Depois da Rota Toy, conversou com você. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta a gravar o bloco Café com Letras, aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, com patrocínio da Flytour, a maior operadora de viagens do Brasil. E eu vou falar de um assunto que eu adoro, porque eu estou ao lado da Gisele Smith, da Vida, Amor e Riso, uma empresa que eu posso dizer que eu vi nascer. Faz uns 5 anos, mais ou menos, eu fiz uma entrevista com a Gisele. É uma empresa que cuida da formação dos cuidadores, que é uma atividade cada vez mais necessária, cada vez mais aperfeiçoada. E a Gisele estava me dando uns dados aqui que eu fiquei encantado. Primeiro, obrigado por vir aqui à Superbanca gravar com a gente. Eu é que agradeço, Joaquim, todo esse carinho que você sempre teve com a gente, sempre tem nos receber. E é muito bom estar aqui podendo falar um pouquinho dos cuidadores e como eles estão hoje no Brasil e aqui em Santo André. Eu lembro que quando a gente conversou, você estava começando esse projeto, você estava me dizendo que já formou mais de 1.500 cuidadores. Mais de 1.500 cuidadores. Maravilha. Hoje nós estamos estamos começando a turma 80 a partir desse mês, aqui de março, e a gente está começando a trabalhar fora de São Paulo agora, tendo a demanda fora de Santo André, dessa região do ABC. Acabei de voltar de Salvador com demanda para ir para outros estados, e os cuidadores não param de crescer, não param de ser solicitados. Aliás, porque graças a Deus e à medicina, cada vez mais a gente vai esticando o tempo de vida na Terra, né? Hoje,
gente com 80 anos é a coisa mais fácil de você encontrar, jovem. né? Antigamente, eu lembro quando eu era moleque, eu falava de alguém com 50 anos, eu falava, nossa, já está velho no fim da vida, verdade. né? Eu tô com 57, vou fazer 58, estou me sentindo moleque ainda. E hoje recebi a notícia de que o padre Carlito, da Igreja São José Operário de São Bernardo do Campo, vai completar agora, neste mês, 80 anos. E fazer 80 anos é para os fortes, né? Agora, com o aumento da vida útil das pessoas, cada vez mais faz-se necessário, para ter uma qualidade melhor de vida, o trabalho do cuidador, né? Sem dúvida. Hoje a gente tem uma quantidade de idosos muito maior e, infelizmente, o Alzheimer está cada vez mais avançando e chegando dentro das casas. A própria preocupação da família tem que trabalhar, precisa deixar alguém com seu idoso. As clínicas não estão dando conta disso. Então, o cuidador, ele traz toda essa a tranquilidade para a família de ter alguém do lado e de poder estar cuidando. Porque foi o tempo em que o cuidador era aquela pessoa que ficava do lado olhando. Ela é hoje aquela pessoa que vai auxiliar na alimentação, auxiliar na medicação, ela vai auxiliar no banho, vai fazer uma companhia e uma conversa diferenciada, vai estar dando atenção que às vezes a família não tem mais, até pela loucura do dia a dia. Essa pessoa, esse profissional, ele tem um distanciamento, porque normalmente, quando a pessoa é da família, às vezes você tem mais dificuldade de lidar com a pessoa, você tem mais dó, não diria alguma coisa mais... É o emocional, tipo, né? A gente né? sempre pega... A família às vezes tem a culpa de colocar um cuidador, me sinto culpado em colocar alguém para cuidar do meu pai, porque essa função tinha que ser minha, mas o cuidador também é uma função dessa família, porque ela não vai saber fazer isso, ela está no momento emocional, está desgastada, cansa demais, é desgastante trabalhar com o idoso, principalmente um idoso com Alzheimer, um idoso acamado. Então, o cuidador, ele vai ajudar essa família e vai dar a qualidade de vida que a família precisa e o idoso também. Você falou que está entrando na turma de número 80. 80. Né? Como é que é esse trabalho? Esse trabalho é prestado para o poder público, é prestado para empresas, é prestado individualmente? Como é que é isso? Hoje nossa escola está aqui em Santo André, a gente tem as turmas individuais, então um aluno vai fazer um curso de 100 horas de acordo com a lei, nós participamos também dessa feitura da lei, existe uma dúvida muito grande no mercado, como é que funciona? Então hoje o cuidador ele tem que ter 100 horas de curso, para que ele seja legalizado. A lei já vai ser aprovada, se aprovada ela já está, falta só ser assinada pela presidente. Então a gente hoje tem o nosso curso individual e temos também os cursos institucionais. Hoje começamos sábado agora um curso com a Unimed CNU, então nós fazemos toda a capacitação dos cuidadores, é um trabalho de responsabilidade social, então as empresas também podem contratar nosso curso para capacitar cuidadores, para eles de forma de responsabilidade social, de forma patrocinada também. E estamos levando também para entidades, para as ONGs que precisam, começamos a capacitar também as clínicas, que tem um pessoal de técnicos de enfermagem e está começando a colocar cuidador na clínica de repouso com os nossos cuidadores também. E numa época de desemprego como a gente vive hoje, quer dizer, a pessoa se especializar e ter acesso a essa formação pode significar uma entrada no mercado de trabalho que não deixa de ser interessante, né? Você tem uma ideia, Joaquim? Hoje eu tenho uma média de 5 a 6 famílias procurando cuidador por dia. 5 a 6 por dia? Por dia. E eu não tenho isso de cuidador. Então, hoje falta cuidador no mercado capacitado, obviamente. E isso nós temos tido nesse momento de crise, salas cheias e alunos sendo encaminhados para uma nova profissão e vindo de todas as áreas. Homens saindo da indústria, saindo da metalúrgica e vindo trabalhar como cuidadores. Mulheres de 40 a 60 anos, porque 60 anos, como você acabou de dizer, ainda é jovem, ainda está trabalhando e pode ser recolocado no mercado de trabalho. Correto. Agora me diga uma coisa, a pessoa que tiver interesse, tenho certeza que muita gente em casa, agora como é que eu faço para fazer esse curso? Ter um telefone, ter um site, como é que é isso? Por favor, nosso telefone é o 4901-4010, 4901-4010 e o nosso site é o www.grupovidaamoreriso.com.br. Tudo junto, grupovidaamoreriso.com.br. E no Facebook, nós estamos lá também, Vida, Amor e Riso. Agora, o trabalho é tão bom que nos últimos anos vem ganhando tudo quanto é prêmio da área. E ó, é o prêmio Assisa, que é da Associação Comercial e Industrial de Santo André, que é um prêmio destinado às mulheres empreendedoras, né?
A gente está gravando esse programa dia 7 de março, amanhã, dia 8, é Dia Internacional da Mulher. Então, primeiro, meus parabéns, né, Obrigada, Gisele? gratidão. Agora, prêmio da Fundação Getúlio Vargas, do Itaú, do selo Empresa Empreendedora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santo André. A cada ano um prêmio novo, né? Se Deus quiser, e a gente está buscando mais um, esse ano estamos buscando mais um selo, para que a gente possa dar essa qualidade e ser referência na área, como estamos sendo aqui em São Paulo e, quem sabe, no Brasil logo, logo. Com certeza. Gisele Smith, infelizmente o tempo de televisão é curto, mas obrigado, parabéns pelo trabalho. Conta sempre com o programa para divulgar essas atividades. Gratidão, estamos à sua espera para qualquer informação e dúvidas. Obrigada. Tá ótimo. Gisele Smith, do Vida, Amor e Riso, conversou com vocês. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nesse bloco da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema, a gente vai tratar hoje de um tema que com certeza interessa a muita gente e, na maioria das vezes, não é nem pensado, nem discutido, por uma simples questão de preconceito ou desconhecimento da causa. Eu tenho a honra e a satisfação de ser recebido aqui no consultório da doutora Beatriz Freitas de Moura Barbosa, que é ginecologista, é terapeuta sexual e é psicanalista também. Doutora Beatriz, muito obrigado por me receber aqui no seu consultório. Prazer é meu, prazer é todo meu. Eu estava falando que muitas vezes, a gente vai falar especificamente de terapia sexual, as pessoas têm problemas e não procuram um profissional. Primeiro, por uma questão de preconceito, de timidez, de achar que alguns desejos, alguns problemas, algumas disfunções possam ser interpretadas de uma maneira jocosa, né? Então, acabam perdendo tempo na vida, até porque o sexo é vida, o sexo é uma parte importante do ser humano, da sociedade. É exatamente isso que acontece? Não acabam só perdendo o tempo da vida, como acabam perdendo a vida. Acabam perdendo parceiros, acabam perdendo qualidade de vida, e isso é muito importante. E o que você falou é muito certo. As pessoas têm muito... realmente o tabu é muito importante. É muito interessante que até quando... E esse é mais comum nos homens. É interessante porque quando a consulta é para o homem, quem marca é a mulher. Sim. Porque o homem é bem mais resistente. Para um homem marcar uma consulta, ele precisa estar muito mal, ou ele tem uma parceira em vista e ele precisa mostrar desempenho. Senão, é difícil. Ele sofre e não vem. E acabam deixando de viver. Agora, porque existem várias disfunções sexuais. A falta de desejo ou o excesso de desejo, quer dizer, de um lado e de outro. Hoje a gente vive, eu estava falando aqui, estava vendo na sua relação de problemas, uma revolução no mundo, no comportamento do ser humano, que foi proporcionada pela internet. E eu até começaria falando sobre isso. Viciados no sexo virtual. Cresce a cada dia isso, e isso é um problema. Isso é um problema. Veja bem, usar a internet como modo recreativo, eventualmente, desde que isso não atrapalhe a vida pessoal, sexual do casal e pessoal mesmo, a ponto do cidadão deixar de fazer outras coisas para ficar só naquilo, não é um problema.
Pode ser discutido moralmente ou não, mas não é um problema. Agora, existem pessoas que ficam de tal maneira dependentes no sexo virtual que elas deixam de ter outro tipo de atividade. Isso prejudica no trabalho, o chefe acaba descobrindo, ele prejudica o relacionamento com a família. Muitas vezes a pessoa não está se relacionando bem com a família porque fica só naquilo, no sexo virtual, e deixa de ter um diálogo com os filhos, com a mulher, deixa a mulher de lado porque ele se excita só no computador, e a mulher fica, meu Deus, meu marido... E a mulher, em geral, não sabe, hein? Meu marido não gosta mais de mim, ele só quer saber não sei, ele não me procura mais, o que acontece comigo? Estou gorda, estou velha? Não está nada, é ele que decidiu ir por esse caminho. E aí o tratamento passa, entra a parte de psicanálise aí ou não? É com a terapia sexual exclusivamente? Olha, a terapia sexual é baseada basicamente na terapia comportamental. Eu costumo brincar que a gente tem uma ausculta psicanalítica. A ausculta psicanalítica quer dizer o seguinte: nas entrelinhas do que o cidadão fala, a gente procura achar ali alguma informação importante, coisas da infância, coisas que se passaram na vida dele, que ele não relatou como importante, mas que a gente, conhecendo a psicanálise, sabe que são importantes. Bom, a gente sabe que qualquer tipo de dependência precisa ser discutida, precisa ser tratada, porque acaba atrapalhando, como você mesmo disse, né, no dia a dia. Agora, para falar de terapia sexual de uma forma geral, tem uma idade para se fazer isso? Isso só acontece com pessoas mais idosas ou com jovens também isso acontece? Olha, eu tenho pacientes de 6 anos de idade e tenho pacientes de 70 anos de idade. É muito engraçado. Olha só, existe a mãe que traz a criancinha de 6 anos porque está se masturbando demais na escola e a professora reclama. Muitas vezes é uma coisa simples, é só porque a criança faz isso normalmente. É só adequar a criança, olha... No banheiro, a gente faz as coisas do banheiro. Na cozinha, a gente faz as coisas da cozinha. Você pode brincar com você, mas no seu quarto, sozinha, não pode ir na escola. É só adequar. Ver se não está tendo um ambiente muito erógeno em casa, o que ela está vendo em casa, também é importante isso. Pacientes idosos que perdem a ereção, ou principalmente homens, perdem a ereção, começam a perder a ereção no meio do ato sexual, ou têm dificuldade de ereção. Nos jovens, homens jovens, a queixa em geral é ejaculação rápida. As moças têm dificuldade, às vezes, por uma educação muito rigorosa, têm uma dificuldade da penetração, fecham a vagina, chama-se vaginismo isso. Fecham a vagina, não deixam o parceiro penetrar. Tem queixa para todo sexo, para toda idade. E para todas essas queixas tem solução? Normalmente tem sim. Normalmente tem sim. Em maior ou menor grau. Claro, como tudo na medicina, quanto antes, melhor. Doutora Beatriz, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente ia gravar um bloco, mas tem muito assunto, tem muito tema importante para ser conversado, e eu vou pedir licença. Tenho certeza de que o nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora em casa, eles não vão trocar de canal, porque o assunto interessa a todo mundo. É rapidinho, a gente está de volta. Até já. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito
bem, amigos telespectadores, a gente volta para essa entrevista com a doutora Beatriz Freitas de Moura Barbosa, ginecologista, terapeuta sexual. Eu conversava com ela aqui no intervalo, rapidamente, até porque o programa é bem transparente. E eu vejo aqui que ela trata também de dificuldades quanto à identidade de gênero, né? Homossexualidade feminina, masculina, questões relacionadas a travestis. E a gente tem acompanhado um debate muito intenso nas várias câmaras municipais sobre essa questão da ideologia de gênero. Então, vira uma disputa ideológica, partidária, às vezes religiosa. Eu queria saber, com a sua experiência de terapeuta sexual, como é que você vê esse debate? E é importante deixar a criança livre para decidir que sexo ela vai ter depois, quer dizer, já não registrar como homem ou mulher, mas como ser, e depois ela decidir, ou aí tem o papel da família, tem o papel da igreja, tem o papel da sociedade em que ela vive, que é importante. Não, tem o papel da igreja, da sociedade e da família. Aliás, esse é um assunto para a sociedade, para a família. É um assunto para a família. A criança, desde que... Existe uma expectativa da família desde que ela está no ventre da mãe. Ela já é o Joãozinho, é a Mariazinha, desde que ela está no ventre da mãe. Existe toda uma expectativa de que aquela criança nasça menino ou menina. Antigamente não existia isso, mas agora existe. Bom, quando ela nasce, é óbvio que ela deve ser registrada conforme a genitália. Se ela tem genitália feminina, vai ser registrada como menina. Se ela tem registrada genitália masculina, vai ser registrada como menino. Essa coisa de deixar para registrar depois, para ver se, num caso raro de 1 em 1 milhão, ela vai resolver mudar, ser um transexual um dia, primeiro que a estatística é muito pequena, são muito poucos os transexuais, se a gente for pensar claro, no conjunto da sociedade. E outra, nenhum desses transexuais se definiu enquanto crianças. A gente tem que passar pelo complexo de Édipo, dos 2 aos 4 anos de idade, tem que passar por todas as fases de uma criança, ela tem que conviver com meninos, com meninas, saber as diferenças. Com 3, 4 aninhos, ela vai querer saber como é que é o genital da criança do sexo oposto, é uma curiosidade normal. Aquela caricatura que a gente vê, antiga, da menina puxando o shortinho. Deixa eu ver como é que é o seu, como é que é o meu. Isso é uma curiosidade normal. Eu tenho netos, agora eu estou vendo mais de perto isso, é muito interessante, e é real isso. A gente não pode interferir, até porque as pessoas definem a sua sexualidade já na vida adulta. A gente nem pode considerar, por exemplo, que uma moça que tenha relações homossexuais entre os 14 e os 16 anos seja homossexual. Ela pode estar experimentando. Isso que eu ia perguntar também, porque há pouco tempo eu conversava com 2 educadoras. Curiosamente, uma é uma diretora de escola particular, que convive com um público de classe média alta, e a outra é uma coordenadora pedagógica de uma escola pública, que convive com um outro tipo de aluno, e elas manifestavam uma preocupação de que, nessa faixa de idade, aí, 12, 13, 14 anos, meninas e meninos têm dito com mais frequência isso. Eu preciso experimentar os 2 lados para ver o que eu quero. A menina querendo beijar uma menina, o menino querendo... E isso a gente pode encarar dentro da normalidade e que depois essa opção ela vai se definir mais para frente. Acontece isso mesmo? Acontece, tem acontecido muito. Olha, isso, em geral, acaba vindo de um ambiente mais sexualizado, tanto na família como na escola. Isso vem do ambiente, E vem de maneira variável, muitas vezes de acordo com o nível social, varia um pouquinho. Nas classes sociais, infelizmente, nas classes sociais menos favorecidas, a gente nota que essa sexualização da criança ela é mais precoce. A gente não sabe se é porque convive com adultos dormindo no mesmo ambiente e o que essas pessoas falam e tudo isso. Nas classes sociais onde as pessoas têm casas maiores, ambientes mais variados, essa sexualização é menos precoce. Bom,
Essa experimentação, acontece nos dois grupos, tanto em pessoas com situação social mais favorecida como menos favorecida. Mas a gente não tem que, eu acho assim, não tem que levar isso tão a sério. É claro que a gente não vai estimular, mas também não vai reprimir. Vamos deixar para ver o que eles resolvem sozinhos, porque, em geral, eles voltam para o caminho deles. Se a gente não falar sim nem não, em geral, eles acabam achando o caminho deles. É muito comum. Vem aqui com 12, 13 anos, doutora, eu sou homossexual. Ah, ok. Daí, 2 anos, vem aqui de novo. Ah, então, agora eu estou namorando um menino. E aí? E a questão das meninas? Não, eu experimentei, mas eu achei legal voltar. Falei, tá, tudo bem. Foi, passou. Até aquela piada preconceituosa de que não existe ex-homossexual, existe sim. Mas aí que está. Na realidade, ela não é homossexual, ela é bissexual, talvez. E a gente nem sabe se ela é bi mesmo ou se ela só estava experimentando. Doutora Beatriz, eu ficaria aqui mais 3 dias fazendo entrevista, porque tem muito assunto. A gente vai voltar a falar mais vezes. Agora, eu esqueci de falar na sua apresentação que você também é diretora adjunta de comunicação e marketing da APM, diretora de sexualidade, departamento de sexualidade da APM. E é óbvio, atende aqui no seu consultório, que é aqui no Rude Ramos, né? Eu não sei se pode falar endereço, pode, né? Na Rua Formosa 79, sala 72, até decorei o endereço já. Que eu acho, não, tenho certeza, é um tema dos mais prementes, importantes nessa vida que a gente tem hoje. Mas também há um trabalho de atendimento voluntário que é feito lá na APM. Como é que é feito isso aí? A própria APM divulga para os médicos, colegas, o endereço da gente, aliás, não só na minha especialidade. Nós temos outras especialidades que também dispõem de colegas, é só procurar a Associação Paulista de Medicina de São Bernardo do Campo de Diadema e tentar se encaixar numa fila para ser chamado, e a gente marca um horário e tal, vai ser tratado igualzinho o paciente particular. Tá ótimo. Doutora Beatriz, obrigado pela entrevista e, com certeza, nós vamos falar mais vezes. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, porque esse assunto precisa ser mais difundido mesmo. Tá ótimo. Doutora Beatriz Freitas de Moura Barbosa, ginecologista, terapeuta sexual, conversou com você aqui no bloco da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo e Diadema. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Neste final de semana, eu estive no Nico Pasta e Basta, restaurante da Rua Costa Guiar, 1586, no Ipiranga, do famoso delegado Nico, e é uma casa de pastas maravilhosa. Além da arquitetura muito bonita, o Nico está com um prato novo, que é um espaguete feito no queijo grana padano e chama espaguete à la Nico. Porque ele teve a ideia, acompanhando em outros momentos, em outros lugares, a feitura desse espaguete, que, olha, está fazendo um sucesso na casa. Eu devo ter ficado ali umas 2 horas, não parava de sair esse prato, um atrás do outro. O funcionário que estava fazendo, até eu comentei, ele vai sair daqui com o braço doído, porque tem que mexer bastante. Vocês estão vendo aí pela imagem como é feito esse espaguete ele é pré-cozido na cozinha, normalmente, vem numa frigideira. Enquanto isso, o garçom prepara o queijo, esse queijo grana padana grandão, que
que já está cortado no meio, né? Tem um buraco, ele é todo picado para soltar um pouquinho daquele queijo no fundo e é pego assim uma porção de conhaque. O conhaque é aquecido até ele pegar fogo, ele flambra o queijo nesse conhaque para ele poder derreter. Vocês veem aí a imagem do fogo no queijo e depois joga o espaguete em cima. Mexe bastante, vai mexendo ele muito quente ainda com esse fogo para formar esse molho de queijo bastante cremoso e depois joga no prato, claro, acompanhado de um belo vinho, de preferência um vinho italiano, pode ser de outra nacionalidade, pode ser espanhol, pode ser argentino, pode ser chileno, mas o italiano acaba casando mais aí, o prato fica uma maravilha. Para completar, corta uma fatia finíssima de prosciutto, coloca por cima umas folhinhas de manjericão e olha, eu recomendo, vale a pena conferir, eu repito, o Nico Pasta e Basta, que fica na Costa Guiar 1586. Não tem só esse prato não, tem outros, mas essa é a novidade. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, com o patrocínio da Flytour, a maior operadora de viagens do Brasil. E eu, mais uma vez, tenho a honra e a satisfação de receber o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, José Barros da Silva. Ô Fofão, Fofão, obrigado por comparecer mais uma vez à Superbanca. Ô Joaquim, eu que agradeço, né, o convite. Obrigado, eu que digo para você. E mais uma vez estamos aqui para passar um pouco o que vem acontecendo na cadeia produtiva dos metalúrgicos de Santo André de Mauá. Maravilha. Mas antes de falar da cadeia produtiva, falar dos metalúrgicos, vamos falar das metalúrgicas, ou aliás, da mulher, porque vocês promoveram no sindicato, lá sob o comando do presidente, o Cícero Firmino da Silva Martinha, uma comemoração no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu vi pelo jornal do sindicato, o Metalúrgico, maravilhoso. Fala um pouco dessa comemoração, dessa homenagem a essas guerreiras. Olha, Joaquim, até me surpreendeu, né, no dia 8 agora, até porque nosso sindicato foi fundado, Joaquim, em 1933. E foi em 1933 que a mulher brasileira teve o direito de votar e ser votada. Então, esse ano completamos 83 anos, né? E nós fizemos essa comemoração no dia 8 de março, até porque nossa categoria tem bastante mulheres metalúrgicas. E até o Cícero Martins, nosso presidente, falou assim, não, Fofão, vamos fazer a comemoração no dia 8 de março mesmo, terça-feira, às 19 horas. E foi em cima da hora, nós convocamos lá, convidamos as mulheres de diretores, né, as funcionárias e também as metalúrgicas. A casa encheu, Joaquim, foi uma grande festa. Eu acho que não é uma festa, mas assim, um momento de você fazer uma reflexão, Joaquim. Né? Queira ou não queira, hoje nos metalúrgicos tem 2 salários. A mulher exerce a mesma função do homem como operador de máquina, na TRW tem bastante isso lá, e ela ganha bem menos, de 20% a 30% menos do que o homem com a mesma profissão. 20% a 30% de 20% menos. A 30%, infelizmente. E as mulheres hoje, Joaquim, elas, né, têm o que comemorar porque elas avançaram bastante, mas mesmo assim ainda tem essa diferença de salário. Eu acho que hoje as metalúrgicas não tem um número tão alto como tinha antes, mas avançaram assim de profissões, mas no salário não. Por exemplo, antigamente não tinha quase operadora de máquina, hoje já tem operador de máquina. Antigamente não tinha porteiro, porteira, não tinha guarda mulher, a guarda feminina. Hoje nas empresas já tem a guarda feminina e o guarda também na porta das empresas. E ali você vê a diferença de salário. Ali é bem maior ainda, porque é uma categoria que não é tão mobilizada, né? Não é uma categoria tão autêntica, é bem maior. Mas nosso meio metalúrgico, nós vamos brigando para diminuir essa faixa salarial. Está difícil, Joaquim, está difícil, mas um dia nós vamos conseguir ainda. Eu espero que seja em breve, Joaquim. É verdade. Eu estou lendo um outro dado aqui no jornal do Sindicato dos Metalúrgicos, que as mulheres negras recebem menos 40% do que os homens brancos. Ou seja, é pior ainda a situação, tem dupla discriminação aí. Joaquim, é o seguinte, nós temos 4 faixas salariais. Tem o homem branco, que ganha X, né, exerce a mesma função do homem negro. Tem o homem negro que ganha menos do que o homem branco. Tem a mulher branca, que ganha igual o homem negro. E tem a mulher negra, que ganha menos do que o homem branco, o homem negro e a mulher branca.
Então a mulher negra é mais discriminada ainda, infelizmente isso acontece, né? A gente vê isso nas empresas, é difícil terminar com isso, mas nós usamos, né, a DRT, nós pedimos fiscalização, nós conversamos com as empresas hoje, mudou bastante, Joaquim, a relação capital e trabalho, mas ainda existe bastante isso, infelizmente. A mulher negra é bem discriminada e dificilmente a empresa contrata uma mulher negra como metalúrgica. Eu não sei porquê, Joaquim. E antes que alguém fale, ou alguém pense do outro lado que a gente está inventando, isso aqui faz parte de um estudo que foi feito entre 2004 e 2014, ou seja, um período de 10 anos, pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada do Ministério do Planejamento, ou seja, que é um órgão bastante respeitado, com economistas de carreira no governo federal, e que aplicou essa pesquisa nesse período. Eu imagino o seguinte, se nesse período, e esse período a gente já era o presidente Lula em 2004, já era a presidente Dilma em 2014, se nesse período de presidentes comprometidos com a classe trabalhadora a gente teve isso, imagina como era antes, né, Fofão? Ô, Joaquim, eu participei um pouco, né, desse trabalho escravo, foi em 2006, com todas as centrais sindicais, e eu estava representando a força sindical. E foi no Brasil inteiro, o trabalho escravo. E entrou essa questão da mulher negra e o homem negro no mercado de trabalho. E ali estava o Diese também, que comprovou isso. Foi uma discussão bem grande, bem ampla, com bastante transparência. Foi o representante do governo federal, representante dos empresários e nós representamos os trabalhadores. Então essa discussão foi bem debatida. Eu também imaginava que não tinha tanta validade, que era um pouco um folclore, mas é verdade. E eu, como negro, eu falei, vou ficar quieto porque vai achar que eu estou puxando a sardinha para o meu lado. Mas não é não, Joaquim, é verdade, existe isso mesmo. E no metalúrgico nem tanto, mas se você vai em outra profissão, por exemplo, se você for num shopping, se você for nos bancos que tem aqui, né, o Bradesco, o Itaú, sem fazer propaganda, é bem maior mesmo esse número de pessoas que são discriminadas pela cor da pele ou pela raça. Tá certo. Fofão, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. A gente vai fazer mais um bloco aqui. Eu tenho certeza de que nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora não vão trocar de canal. A gente volta rapidinho. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, a gente volta a conversar com o Fofão, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Esse programa está indo ao ar hoje, que é uma terça-feira, 15 de março, no dia em que foi apresentada aí o planejamento, foi apresentado o planejamento para o 1º de maio da Força Sindical, né? Isso. E o Fofão é o coordenador da Força Sindical aqui em todo o grande ABC. Fofão, tem novidades no 1º de maio para esse ano aí? Tem, Joaquim, tem sim. Nós vamos amanhã fazer o lançamento do 1º de maio. Vai ser lá em São Paulo, Joaquim, no Viaduto do Chá. Né? Nós convocamos todos os sindicatos, da Força Sindical do Estado de São Paulo. Vamos lá convocar, né, quem passa por ali, os moradores de São Paulo. E vamos, depois disso aqui, estar fazendo uma reunião para nós estar convocando os trabalhadores aqui do ABC. Nós vamos nas estações de trem de madrugada, de Santo André, em Mauá, São Caetano do Sul, vamos em São Bernardo, os sindicatos comerciais, vai no comércio, né, levar o convite do 1º de maio. Nós esperamos esse ano, né, colocar lá mais ou menos 2 milhões de trabalhadores. 2 milhões? 2 milhões, isso é a Força Sindical que está pensando em fazer isso. Eu acredito, Joaquim. É um número recorde, nunca... O ano passado passou de 1 milhão e 200. 1 milhão e 200. É, passou de 1 milhão e 200. Lá também tem outros chamativos que ajudam um pouco. E, às vezes tem música, tem sorteio de carros também. Uns criticam que faz isso aí, mas é bom que você fica também fazendo um ato ali de concentrar os trabalhadores e você tirar ali umas bandeiras de luta.
Né? Por exemplo, esse ano nós vamos parar para levar a primeira bandeira de luta contra o desemprego. O desemprego está muito grande, não é só na área metalúrgica, em todas as áreas está grande demais. E outra bandeira de luta também, Joaquim, é contra essa reforma. Eu espero que a Dilma não coloque em prática essa reforma da Previdência. Né? Nós somos totalmente contra. A gente volta um pouco no bloco anterior que nós conversamos aqui sobre a mulher no mercado de trabalho. A proposta dela é que equiparar o tempo de trabalho da mulher com o homem. Ou seja, aumentar o tempo de trabalho para que ela possa requerer os benefícios da Previdência. Isso, Joaquim. Você sabe que a mulher, né, ela conquistou o mercado de trabalho, e a mulher que trabalha fora, ou num banco, ou numa empresa, ou trabalha de empregada doméstica, ou em qualquer outro local, ela tem uma dupla função, às vezes até tripla função. Ela levanta de manhã, tem que fazer o café da manhã para o filho, leva para a escola, faz o café para o marido, vai trabalhar, volta à tarde, faz o jantar, lava a louça e continua esse trabalho dela até às 10 da noite e às 11. E ela não pode trabalhar ao mesmo tempo, Joaquim, que o homem trabalha. E a questão também é outra, Joaquim, por exemplo, eu particularmente eu acho e concordo que tem que ter uma reforma na Previdência. Só que não pode ser os trabalhadores pagar o pato. Nós sabemos que quem roubou, né, quem não soube administrar esse dinheiro, que pague o pato. Por exemplo, quando começou a descontar o trabalhador para ele aposentar, ficou 30 anos sem ninguém se aposentar. Pegaram esse dinheiro da aposentadoria, foi para construir a Transamazônica, que até hoje não terminaram, construíram a ponte Rio-Niterói, fizeram várias construções, construíram o Maracanã, com esse dinheiro que era para guardar para os aposentados. Então tem outros locais que dá para mexer. Nós não vamos concordar, mas aumentar ainda mais o teto do trabalhador para aposentar. Certo. Por exemplo, eu comecei, Joaquim, a trabalhar com 14 anos de idade. E o trabalhador comum, a maioria tem essa idade para começar, ou 14 ou 18. Uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, que o pai dele pode oferecer uns estudos, ele vai estudar primeiro, fazer uma faculdade, vai terminar a faculdade, ele vai ter o primeiro emprego com os 25 anos de idade. Eu com 25 anos de idade já estava cansado. E eu e outros tantos brasileiros, como você também, com certeza. Com certeza. Também comecei com 14 anos. Então, aí você não vai aposentar com 70 anos, não vai aguentar isso. Então, a gente temos que discutir isso, queremos discutir isso. A Central Força Sindical está em conjunto com todas as outras centrais. Na semana que passou, o presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo de Diadema, lá o Rafael, nos convidou, eu estive presente. Infelizmente, choveu, não podemos fazer aquela paralisação, ou nós ia parar as montadoras ali, a Via Anchieta, contra as demissões em massa aqui na região, e outro ponto também é contra a reforma da Previdência. Então, vai ser uma das bandeiras desse ano, no 1º de maio, não a reforma da Previdência, das maneiras que quer a Dilma, e também contra o desemprego, que não dá mais para fazer homologação no nosso sindicato, Joaquim. Muita coisa. Agora, deu uma freadinha nas demissões ou não? Deu, Joaquim, deu uma freada, até porque as empresas montadoras pararam um pouco. Então, estão discutindo o PPE, estão discutindo o layoff, estão renovando os layoffs, esperamos que renova o layoff. Nós, Santo André e Mauá, o que nós produzimos são autopeças. Se as montadoras demitem, consequentemente também as empresas de autopeça aqui de Santo André e Mauá também vão demitir. Esse mês de fevereiro não teve demissões, nós já estamos já dia 15 de março, não teve nenhuma demissões ainda nas nossas empresas. Espero que os patrões comecem a acreditar novamente no país e vamos dar um tempo, dar um break nas demissões, que não dá mais para segurar mais demissões, Joaquim. Muitas demissões que tivemos esse ano, de outubro até fevereiro desse ano, nós perdemos mais ou menos 3 mil postos de trabalho em Santo André e Mauá, de metalúrgico, direto, Joaquim. É um número muito... E é o trabalhador que tem mais de um ano de empresa. Porque quem tem menos de um ano, ele não precisa a empresa encaminhar ele para o sindicato. E você faz a homologação dentro da empresa mesmo. Agora, quem tem mais de um ano, tem que vir até o sindicato. Esse nós temos os controles. Mas quem não atingiu um ano de casa, nós não sabemos... Ou seja, esse número tende a ser ainda maior. Com certeza, Joaquim. Pode crescer bem mais do que esses 3 mil postos de trabalho que nós perdemos. Tá ótimo. Fofão, a gente vai falar mais vezes. Vamos sim, Joaquim. Pode contar com o programa para divulgar aí toda a programação do 1º de maio, que é importantíssimo. Obrigado pela entrevista, até uma próxima. Eu que agradeço, tá, Joaquim? Em nome do Martim, nossa diretoria e nosso sindicato. Deixo aqui para quem acompanha o seu programa um abraço fraterno e para você que continue com esse sucesso, que jornalistas como você, para nós ABC aqui, é um orgulho ter você ao nosso lado. Tá ótimo. José Braz da Silva, o Fofão, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, conversou com você. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho está de volta. Até já.
O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram e aproveitaram cada bloco, cada notícia, cada informação da edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!